Seja louvado pela vida dos irmãos. Aleluia. E eu quero ler, enquanto os irmãos estão de pé, apenas Lucas capítulo 7, o versículo 47 a seguir. Glória a Deus. Bem? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Aleluia. Por um momento eu tinha até esquecido, o Jonas tinha falado para deixar para outro dia, né, a pregação, ele ia trazer a palavra em outra ocasião. E então, como eu não falei para ninguém, eu gosto de estar deixando os irmãos trazerem a palavra na sexta-feira para fortalecer, não é? A tirar muitas vezes a timidez dos irmãos ficarem mais prontos para estar pregando também no domingo, né? Jovem também tem palavra de Deus para trazer para a igreja. E aqui todo mundo trabalha, só se não quiser mesmo, né? Então, eu pedi ao Senhor uma palavra e eu quero falar hoje sobre cura. Cura interior. Nós estamos no mês de setembro, um mês onde há um alerta, né? Onde muitas pessoas durante o ano inteiro atentam contra a sua própria vida, e escolheram um mês para a gente estar lembrando disso e estar cuidando das pessoas ao nosso redor e estar também como igreja, né, irmãos? Orando a Deus, pedindo ao Senhor uma bênção, uma saída, uma cura. E eu fiquei pensando esses dias que a única pessoa que pode, irmãos, mudar o nosso interior, limpar o nosso coração, trazer alegria, é Cristo. Aleluia, é verdade. Porque Ele é a vida, né? Ele é a vida. Nós sofremos muito, irmãos, porque nós esperamos demais nas pessoas. Nós investimos muitas vezes nas pessoas e esquecemos que nós não podemos mudar nada. Natureza, maneira de agir, não é? É só Deus que pode fazer isso. E às vezes a gente investe no relacionamento e espera muito da outra pessoa. Eu costumo, quando eu vou, já celebrei alguns casamentos, né? Aliás, vários. E eu sempre gosto de mencionar isso. Que a gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer a outra pessoa, a pessoa que a gente ama feliz, né? À medida que você vê a pessoa que você ama feliz, aquilo também traz alegria. Se a gente não for muito egoísta, porque se for a gente só vai querer ser feliz, né? A gente é que quer ser agradável. Mas dentro da igreja, dentro do povo de Deus, a gente aprende com Jesus que o amor é um pouco complicado, porque Paulo diz assim que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
A palavra de Deus diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria. Jesus traz o perdão. Naquele dia que ela foi pega em adultério, a palavra de Deus diz que trazem aquela mulher pecadora e o Senhor liberta ela, livra ela da morte com seu perdão. Porque quando alguém instiga Jesus para condenar aquela mulher, e Jesus disse, depois de algum tempo ali em silêncio, ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a palavra de Deus diz que uma a uma as pessoas saem dali e vão embora, jogando a pedra fora. E quando ele olha, não vê ninguém, nem aqueles que se julgavam tão santos a ponto de condenar alguém. Jesus disse: ninguém te condenou? Ele disse: não, Senhor. Ele disse: nem tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Eu me lembrava aqui do perdão, que talvez fosse essa situação, né? Porque a gratidão dela era tanta, que ela se manifesta algumas vezes, aí trazendo um exemplo muito grande para nós. E nesse dia, na casa de Simão, um homem que havia sido curado por Jesus, era um fariseu, e a Bíblia diz que Jesus entrou naquela casa, e aquele homem não recebeu Jesus como era costume entre os judeus. Não deu água para ele lavar os pés, não deu um beijo, né, ali de acolhida, porque o ósculo santo eles usam até hoje, né, aquele beijo na face. E a Bíblia diz que Judas traiu Jesus, mostrando quem era aquele que deveria ser preso, né, para aqueles soldados romanos. Ele disse: aquele a quem eu beijar, é esse que vocês podem prender. Então, com um beijo, ele traiu o Filho de Deus. E ela chega naquela casa, certamente cheia de homens, né, ali todo reunido para aquele jantar, para ouvir Jesus falar do céu. E aquela mulher entra, vai até os pés de Jesus, e ela se joga aos pés do Senhor e chora. E ela ela solta os cabelos, uma coisa que nem era permitido mostrar os cabelos, mas ela com seus cabelos ela enxuga os pés do Senhor. E ela chorou ali com tanta gratidão, e aquele homem ficou indignado, né? Porque ele disse: olha, se esse homem fosse mesmo profeta, ele ia saber que essa mulher é uma pecadora, é alguém que, né, ele pensou se ele fosse mesmo profeta, como todo mundo está dizendo que é, ele ia saber que essa mulher é pecadora, ele não ia deixar essa mulher tocar nele. Hoje estávamos assistindo uma pregação do pastor Sandro Fontoura, pregação antiga dele, e ele estava numa convenção, né, da grande igreja evangélica maior do país, não precisa citar nome, e ele disse: olha, se Jesus congregasse nessa igreja, ele estava sentado no banco, impossibilitado de participar da ceia, né? Porque ele foi encontrado ao meio-dia, na beira do poço, falando com uma mulher prostituta, né, sozinho com aquela mulher. Então, se passasse por ali um obreiro dessa igreja e visse, né, que Jesus ali ia chegar na igreja e dizer: olha, pode disciplinar o homem, né, porque ele estava sozinho, pregando ali, conversando com uma mulher. E aí
perdoada, né? E ele diz, repete isso para ela no final. E então Jesus fala daquela pergunta para ele, né? Ele conta uma história para ilustrar sobre aqueles dois homens que deviam uma quantidade, né? Um devia menos, o outro mais, mas para o mesmo Senhor, e todos os dois foram perdoados. E ele disse, qual dos dois ficou mais grato? Ele disse, aquele que foi mais perdoado. Aleluia. Ele disse, você arrasou bem. Quem muito é perdoado, muito ama, né? Então ele estava dizendo, essa mulher, olha o que ele diz, eu lhe digo que os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. Aleluia. Ela era uma pecadora mesmo, ela tinha pecado muito, mas já havia sido perdoada. E ele faz questão de dizer isso para ela, né? Glória a Deus. Ele disse, seus pecados estão perdoados. E aí Simão de novo ele pensa, quem é esse cara? Sai por aí perdoando o pecado dos outros? Por acaso ele é Deus? Né? E Jesus então disse para a mulher, sua fé a salvou, vai em paz. Glória a Jesus. Em outra ocasião ela quebra um pote, né? Uma vasilha com um unguento, um vaso ali, e derrama sobre Jesus. Alguém recrimina porque aquilo tinha um valor extraordinário. E Jesus disse, o que ela está fazendo? Ela está ungindo meu corpo. Ele disse, aonde o Evangelho for pregado, em toda a terra, por onde esse Evangelho for pregado, vão fazer menção dessa mulher. Aleluia. E era uma mulher, irmãos, que provavelmente muito marcada pela vida, mas ela foi curada por Jesus. E ela tinha prazer de estar na presença do Senhor. Aleluia. Era demonstrando o seu amor para ele. Glória a Jesus. Jesus, ele disse que ele não ia nos chamar mais de servo, ele estava nos chamando de amigos. Porque ele disse, olha, o servo não sabe aonde vai o seu empregado, nunca sabe muito para onde está indo o seu patrão. Ele não tem que dar satisfação para o servo, né? Ele sai e o servo continua fazendo o seu serviço, porque o patrão não tem que dar satisfação. Mas ele está dizendo, eu os chamo de amigos. Por isso, Jesus ele estava dando satisfação para os seus amigos, mostrando para eles tudo o que ia acontecer, e estava fortalecendo eles, mostrando o que ia acontecer dali para frente. Ele não deixou ninguém enganar eles. A Bíblia diz que à medida que as coisas iam acontecendo, os discípulos iam se lembrando de tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. Foi só 3 anos e meio, não tinha nada registrado, né? Então eles tinham que lembrar, e o Espírito Santo é quem fazia isso, lembrava os apóstolos das promessas, de tudo aquilo que Jesus havia ensinado para eles. E quando a gente olha aqui Jesus falando do aquele que muito é perdoado, muito ama. Eu conheci uma história, eu era nova convertida ainda, me converti nas Assembleias de Deus, no Campo da Fama, mas muitas vezes no domingo, meu filho ainda era bem bebezinho ainda, e às vezes meu cunhado ia para a igreja, às vezes era dia de chuva e eu não tinha ido para a escola bíblica, e eles me levavam com eles na igreja Luz para os Povos, onde eles haviam reconciliado. E uma história ali me chamou a atenção. Um rapaz que havia muitos anos, um rapaz jovem ainda, mas ele pertencia a uma
denominação aí, né? Afro. E ele, dessas matrizes africanas, e ele serviu Satanás muitos anos. E a situação dele era tão, assim, o testemunho dele era tão profundo, irmãos, que ele disse que, às vezes, né, pegava um crânio humano, alguém, pagava alguém para retirar um crânio humano, e ele acendia uma vela, fazia um trabalho ali para Satanás, e dava uma dor de cabeça naquela pessoa, muitos dias até aquela vela apagar. E quando aquela vela apagasse, se Deus não entrasse com providência, aquela pessoa morria, gritando de dor de cabeça e ninguém achava nada. Mas um dia, uma serva de Deus que morava na vizinhança, passava orando e via muitas vezes ali aquele crânio, via aquela vela acesa, e ela orava e profetizava para ele. E um dia, aquela mulher ganhou aquele rapaz para Jesus. Aleluia. Foi um trabalho lindo de libertação que Deus fez na vida daquele moço. E ele chegava na igreja, irmãos, e eu acredito que ele se sentia como aquele publicano que Jesus conta na sua história, né? Observa, aliás, ali no templo. Ele chegava, ajoelhava no altar, assim como aqui, se curvava ali, e muitas vezes ele levantava na hora de ir embora, chorando, agradecendo a Deus, e muitas vezes lembrando das coisas que ele havia praticado, e mesmo o pastor ali confirmando com a palavra, mas ele se sentia cobrado, né, pelas coisas que ele havia feito. E eu não sei porque eu lembrei disso, e eu quero que você, irmão, sinta o perdão que Deus trouxe para a sua vida. Aleluia. Mesmo que você não tenha sido uma pessoa pecadora como essa mulher da leitura, mesmo que você não tenha sido pecador, né, como aquele jovem que aceitou a Cristo e estava ali buscando, ele queria se sentir perdoado, mas nós, por natureza de pecado, nós já éramos condenados ao inferno. Paulo diz na carta aos Romanos que todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. Estava nós nessa condição, né? Mesmo que não tenhamos matado alguém, destruído a vida de alguém, impedido alguém de viver, né, infernizando a vida de alguém, mas nós estávamos condenados ao inferno. É verdade. Mas Jesus veio e morreu por nós. Obrigado. Glória a Deus. Jesus disse para os seus discípulos, quando ele os enviou os 70 de 2 em 2 para pregar o Evangelho, a Bíblia diz que eles voltaram tão alegres para Jesus, dizendo: Senhor, foi maravilhoso, muitas pessoas foram curadas, e nós expulsamos demônios se sujeitaram a nós, e eles estavam felizes por ter feito obras que eles viram Jesus fazendo. Jesus disse: vocês estão alegres só por isso? Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Só de saber que nós fomos perdoados, irmãos, que o nosso nome está escrito no livro da vida, devemos andar por aí todos sorridentes. Amém? Porque nós somos perdoados, Ele nos ama. E se nós estamos aqui é porque nós amamos o Senhor. Glória a Deus. Nós não estaríamos, eu tenho certeza que não vieram aqui por minha causa, por causa de outra pessoa, mas os que estão aqui hoje vieram por causa de Jesus. Aleluia. E esse apego a Jesus, ele precisa crescer
vencer, né? Porque quando nós depositarmos toda a nossa esperança, toda a nossa confiança nele, qualquer coisa que alguém nos fizer, irmãos, nós vamos sair, nós vamos dar de ombro, né? Tirar de letra e sair feliz da mesma maneira, mesmo quando alguém nos ferir, né? Nós vimos Paulo e Silas, depois de apanhar, depois de estar sangrando, ter as mãos amarradas no tronco, os pés também estavam no tronco, não tinha como nem se movimentar, mas a Bíblia diz que meia-noite eles estavam adorando o Senhor. Aleluia. E aquela adoração, irmãos, era tão perfeita. Ali era um lugar escuro, né? E eles estavam ali adorando o Senhor. Mas a Bíblia diz que houve um terremoto, balançou aquele lugar, né? A luz do Senhor resplandeceu, porque o anjo do Senhor esteve ali, cortou aquelas algemas, abriu tudo. O poder de Deus foi tão tremendo que todos se soltaram. Aleluia. Eu estava acompanhando um estudo acerca do apóstolo Paulo. Irmãos, onde aquele homem ficava preso, ele ganhava as almas para o Senhor. A vida dele foi em prisão, mas ele ganhava todo mundo para Jesus. No final, né, muitos soldados romanos se renderam a Cristo. Não sabemos quanto, mas provavelmente a maioria deles se converteram ao Senhor. Ali preso, ele ganha o Onésimo, né, aquele servo de Filemon. Ele ganha aquele homem, ele era um escravo fugitivo, foi parar lá junto com Paulo na prisão, e Paulo prega sobre Jesus para ele, ganha aquele homem para Jesus, e agora aquele homem liberto leva uma carta, Paulo dizendo: olha, perdoa ele, se ele tiver te causado algum dano, quando eu for, aí eu vou acertar tudo, não é mais perdoa ele, recebe ele agora como um servo de Deus, porque você também é um servo de Deus. Então ele estava em qualquer lugar que ele estivesse, irmãos, a dor, o sofrimento, a angústia não permitia que Paulo deixasse de falar no céu, deixasse de falar no Evangelho, de demonstrar o amor de Deus para as pessoas. Que nós possamos declarar ao mundo que somos perdoados pelo Senhor. Eu vivi um momento no meu casamento muito angustiante. Eu já havia tentado suicídio para ver se eu conseguia me livrar daquela situação. E eu acredito que eu estava numa depressão profunda. A gente não ouvia falar sobre isso, mas o desejo de morrer era muito grande. E aí eu aceito a Jesus como Salvador, a luta triplica, não é? Porque aí o inimigo luta para nos desanimar. E um dia eu recebi uma visita quando meu filho nasceu, e eu ouvi um comentário depois daquela visita. A irmã da minha cunhada que foi me visitar, uma mulher de Brasília, e ela disse: nossa, sua cunhada é tão triste, que a tristeza dela está me contagiando. Quando eu ouvi aquilo, irmãos, eu senti uma vergonha de Deus. Eu senti uma vergonha tão grande de Jesus. E eu dobrei os meus joelhos e falei: Senhor, me perdoa. E me liberta de qualquer sentimento de carne que eu possa ter pelo meu marido. Eu quero amar a alma dele. O que ele fizer com o corpo dele, o que ele fizer, é uma questão dele e do Senhor. Mas eu quero demonstrar a minha alegria por
ter sido alcançada e salva pelo Senhor. E Aleluia. Deus me libertou, irmãos. Deus me libertou de uma maneira tão extraordinária, que às vezes acontecia antes, que eu acordava na madrugada, meu filho estava com febre, eu estava, né? Ou mesmo quando ele estava bem, eu acordava 4 horas da manhã, procurava meu marido na cama, ele não estava, e às vezes eu terminava o dia chorando, revoltada, angustiada, mas depois daquela oração que eu fiz, irmãos, nunca mais eu chorei por estar sendo traída ou trocada. Deus é minha testemunha. Muitas vezes eu recebia ele de manhã, né? Eu estava pronta para ir para a escola dominical com meu filho, minha bolsa do lado. Aí ele chegava naquele horário, eu dava um beijo nele, né? Ele passava direto para a cama. Eu ia lá com o sapato e tudo, eu tirava o sapato, jogava uma coxa de chinil sobre ele e ia para a casa de Deus aprender a palavra do Senhor. Eu nunca mais chorei, me desesperei ou fiquei na dependência daquele homem, né? Aleluia. Até que o Senhor me deu vitória, salvou ele e também recolheu ele. Com 3 meses que ele havia reconciliado com o Senhor me levou. Mas levou salvo. Eu não perdi a batalha com Satanás nem para o inferno, porque eu cria na promessa do Senhor pela salvação dele. E eu parei de sofrer. Então, quando a gente fica investindo demais e dependendo do amor de alguém, você fica preso. Mas quando você depende só do amor de Deus, você é livre. Aleluia. Glória a Deus. Eu gosto muito de cantar hinos que falam de liberdade, né? Quando aquele do Fernandinho fala sobre ser livre, eu gosto de levantar as minhas mãos e mostrar que eu sou livre. Porque eu sou livre, você é um liberto, você é livre. Aleluia. Para servir a Deus, para adorar a Deus, glória sem depender de nada nem de ninguém. Seja livre, se liberte em Cristo, adore o Senhor, seja feliz, lança fora da sua vida toda tristeza, toda angústia, toda depressão e alegre-se no Senhor, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. E nós fomos perdoados, e aquele que muito é perdoado, muito ama. Glória a Deus. E eu tenho declarado isso para o Senhor. Senhor, eu quero partir fazendo a obra do Senhor e servindo ao Senhor. Sei que os irmãos estão merecendo um pastor novo agora. Eu já estou bem raquética, né? Mas enquanto eu não tiver para quem eu passar o cajado, eu vou ter que estar aqui até o Senhor me dizer, né? Passa o cajado que acabou. Então, eu sei que os irmãos estão merecendo alguém, né, mais capacitado, melhor do que eu. Mas enquanto isso, eu vou ficar aqui, fazendo a obra do Senhor. E pode ter certeza que o dia que você estiver aqui e eu não estiver indo embora ainda, eu vou estar sentada e adorando a Deus com a mesma alegria. Porque não importa se você está na porta, se você está aqui no altar pregando, importa que você é membro do corpo de Cristo. Glória a A Deus. vida de Jesus passa por você. Amém? E vamos estar vivos, abraçando e transmitindo vida para as pessoas. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração e onde você estiver. Aleluia. Transmita vida. Deixe as pessoas saberem que você é diferente, porque tem alguém que habita em você. Glória a Jesus. E eu quero convidar, né, você para vir à frente, para nós orarmos juntos aqui na frente. O irmão Cláudio vai adorar a Deus. Amém, irmão Cláudio? Juntamente conosco, e nós vamos estar orando. Glória a Jesus. E
Amanhã, eu quero convidar você que tem uma Ana Carla, se você não tiver compromisso já agendado para amanhã, viu? Venha participar do culto que nós estaremos realizando amanhã na mesmo lugar que nós estivemos ali. Eu não sei que rua é aquela, no final dessa rua aqui, descendo, né? Onde essa rua acaba, do lado esquerdo lá na frente, lá próximo da igreja católica. Eu queria muito que os irmãos que não tiverem compromisso que estejam amanhã com a gente ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você entrou hoje abatido, triste, enfermo, angustiado, ou esperando uma resposta de Deus. Deus tem 3 tipos de resposta para nós: um sim, um não e um espero. O espero de Deus não é uma coisa fácil, mas vale a pena esperar. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor venha prover nessa noite a tua graça, a tua unção, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. É o Senhor que provém a alegria, a cura, a restauração. É o Senhor que traz a paz. É o Senhor que sustenta a nossa alma. É o Senhor que faz resplandecer sobre nós a sua glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Papai querido, eu oro em nome de Jesus. O Senhor vem, o teu nome sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu não tenho que dar para eles, Pai, mas o Senhor tem. As mãos que estão levantadas, as mãos que estão em posição de receber, vai tocando, meu Deus, agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor traga o teu renovo e a tua graça, que o Senhor faça resplandecer a sua glória, que o Senhor traga, meu Pai querido, a tua unção sobre as mãos que se levantam, as mãos que estão, Deus, em posição de receber. Em nome de Jesus, que o Senhor traga paz, que o Senhor arranque aquilo que precisa ser arrancado, que o Senhor traga, meu Deus, a sua graça, que o Senhor traga o seu perdão, que o Senhor traga a sua unção, que o Senhor traga o seu refrigério. Em nome de Jesus Cristo, que o coração de tuas filhas possa receber a unção dobrada do teu Espírito e a capacidade, ó Deus, aleluia, para amar, para perdoar, para se renovar, para descobrir, ó Deus, que aquilo que já tem no Senhor é suficiente para fortalecer o coração e a alma, para encher de esperança o coração que está aguardando no Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, chama pelo nosso filho, não é o Senhor que dá, é o Senhor que restaura, é o Senhor que opera milagre. Então, em nome de Jesus, o coração da tua filha receba a plenitude da tua graça, em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça possa resplandecer. Que a unção que vem do céu enche as mãos do teu filho. Que o Senhor faça com que a tua glória se manifeste para a vida dele. E que as promessas que ele recebeu, Senhor, antes de nascer, se cumpram sobre a vida dele. Que ele seja dependente da sua graça. Que ele seja capacitado para viver o seu melhor, Pai. Para entregar o seu melhor ao Senhor. E receber a parte do Senhor.
seja Deus. Aleluia. Aleluia. Eu posso orar? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu ler. Vou dar as bênçãos. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus na terra, seja em especial conosco aqui, não só hoje, mas para todos